Olá, bom dia a todos. Meu nome é Daniel Imai e junto com Luciano Carlos Ferreira Mansonari nós vamos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso, que é o projeto de um efetuador robótico automático para reconhecimento e colheita de laranjas. Esse projeto foi orientado pelo professor doutor Oswaldo Horikawa. Como citado na introdução, temos que a produção de cítricos no Brasil movimenta uma grande somatória de dinheiro e dentro dos custos que são presentes nessa operação, uma fatia muito considerável deles é devida à mão de obra. E essa mão de obra, além de ser um custo, ela representa um grande desafio logístico para o fazendeiro, visto que ele tem que atrair esses colhedores até a sua fazenda, ele tem que organizar toda a parte de alojamento, alimentação e transporte deles diariamente. E além de que esse trabalho possui um impeditivo que, em termos de atratividade de trabalhadores, visto as condições insalubres de trabalho, como a presença de animais peçonhentos, exposição contínua ao sol e outras intempéries, o fato que esse trabalho não é nada ergonômico, ele representa um grande desgaste físico e repetitivo para o trabalhador. E o mercado tentou realizar alguns projetos de algumas soluções mecanizadas para sanar essa necessidade. No caso, esses projetos não foram muito bem aceitos pelo mercado, visto que em muitos casos eles causavam quebra de galhos, eles quebravam algumas flores presentes que iam formar futuras laranjas, e além de que eles não realizavam uma colheita seletiva, né? Eles realmente colhiam todos os frutos sem bem a esmo assim. Com isso, o objetivo do nosso trabalho vai ser desenvolver um efetuador de colheita que é capaz de competir em velocidade com a colheita manual e que realize essa seleção que já é feita pelos colhedores. Qual vai ser o princípio de funcionamento dele? Inicialmente ele vai estar presente numa movimentação de varredura ao redor do pomar, e quando o efetuador reconhecer que na frente dele está uma laranja e essa laranja está presente no volume que ele consegue atuar, ele vai realizar o avanço. Ao encontrar a laranja, ele vai fazer o fechamento da garra, ele vai apanhá-la, ele vai destacá-la e relevá-la de volta à posição inicial, onde vai deixar algum cesto de armazenamento. A primeira área que vamos explicar é a área mecânica. Nela, o primeiro passo foi fazer a decisão da estratégia de colheita a ser utilizada. No caso, nós decidimos pela torção em torno do pedúnculo, que pela imagem do canto superior direito seria em torno do eixo Z. Nós também assumimos que os atuadores que realizariam esses movimentos lineares, tanto de avanço do efetuador como para o fechamento da garra, seriam pneumáticos, baseados principalmente em relação a custo, a uma maior simplicidade que teríamos em termos de controle e de hardware para acionamento. E, além disso, nós realizamos alguns protótipos intermediários para testar essa estratégia de colheita e também um aprimoramento dela. E, por fim, nós decidimos por uma solução que ela se assemelha por uma garra de 2 dedos, composta em conjunto com 4 roletes, sendo 2 deles e um dedo são roletes motores e 2 roletes no outro dedo sendo movidos. Aqui temos algumas imagens desse protótipo inicial. Nele temos que os roletes são feitos através de impressão 3D e possuem algumas gotas de silicone na sua superfície para aumentar o atrito com o fruto em si. As duas últimas fotos foram tiradas da minha casa, no qual a colheita foi feita com um limão bravo que estava presente aqui. E a imagem do meio mostra basicamente a efetividade dessa estratégia de colheita. E na terceira imagem mostra um aspecto interessante, que é o rompimento do pedúnculo logo acima da região umbilical, que é a conexão do pedúnculo com a fruta. Isso representa que há uma maior proteção da fruta contra a entrada de alguns patógenos e de algumas bactérias que poderiam comprometer a validade final da fruta. Aqui está o desenho CAD da nossa solução final. E à direita temos um vídeo do seu funcionamento. Temos que inicialmente o protótipo está fora da zona de reconhecimento pela laranja, e com uma movimentação do Luciano, ela realizou todo o movimento citado anteriormente para realizar a colheita do mesmo. Aqui nós temos o esquema de sensoriamento do protótipo.
Então, começa pelo sensor ultrassônico, em amarelo, que verifica quando a laranja está posicionada entre os roletes e pode ser pega. O encoder rotativo vai verificar o movimento dos roletes movidos pelo giro da laranja. Então, após a laranja ser capturada, ela é rotacionada pelo motor elétrico e, se houve a captura correta, o encoder rotativo vai registrar os giros. E também é necessário para contar quantas voltas a laranja já deu em torno do pedúnculo. E isso é utilizado para identificar se houve ou não o destacamento da laranja. Os sensores infravermelhos, em vermelho, são utilizados para medir a distância da câmera até a laranja que está sendo observada. E a câmera é utilizada para identificar as laranjas em frente ao efetuador por meio de visão computacional. Por fim, nós temos os sensores fim de curso, que estão posicionados no pistão de fechamento da garra e também no pistão de avanço do efetuador, que não está representado nessa imagem. Agora nós vamos para o algoritmo de visão computacional, que é composto de 5 etapas. Primeiro, nós normalizamos o nível de vermelho na imagem original. Fazemos isso dividindo o nível de R do pixel pela soma dos níveis de R, G e B. E assim nós temos uma coordenada que é a intensidade de cor vermelha. Quando essa intensidade for maior do que 120, nós consideramos que temos um pixel de laranja. E quando ela for menor do que 120, ela será um pixel de background, ou seja, não é um pixel de interesse. E no canto superior direito nós temos a imagem original da câmera, como ela é capturada. Abaixo dela nós temos a imagem em escala de cinza da coordenada de R normalizada, e embaixo nós temos a imagem segmentada, e percebemos que a segmentação é satisfatória. Também nós temos a filtragem por tamanho, que é realizada por meio da análise de componentes conectados, ou seja, quais dos pixels de interesse estão formando um único elemento na imagem, e aí esses elementos são numerados e também percebemos quantos pixels formam cada elemento. A partir disso e do tamanho de cada elemento, nós podemos remover os pixels, os segmentos que são grandes ou pequenos demais para formar laranjas. Depois disso nós temos a extração de perímetros, que é a identificação de quais perímetros formam o contorno de uma laranja. E um pixel de perímetro é definido como um pixel de interesse, ou seja, um pixel branco de laranja, que é rodeado por um pixel de background em um dos seus 4 vizinhos, ou seja, em cima, embaixo, à esquerda ou à direita do pixel. E agora nesse slide temos uma imagem de exemplo de segmentações cujos perímetros foram identificados. A partir desses pixels de perímetro identificado, nós realizamos a identificação de círculos nessas imagens. Ou seja, pegamos um segmento contínuo deste perímetro e realizamos a interpolação sobre qual o círculo que melhor corresponde àquele segmento. Isso é feito a partir da equação característica dos círculos, que é linearizada por essa variável alfa, e a partir disso nós temos um sistema linear sobredeterminado, que é resolvido através do método dos mínimos quadrados. E sendo que o número de linhas nesse sistema corresponde ao número de pixels que nós selecionamos para formar o nosso segmento. Cada perímetro é percorrido, segmentado, e esses segmentos são utilizados para estimar qual o círculo que corresponde àquele perímetro. E os círculos que estão próximos são agrupados e então formando quais são os círculos que dão origem àquele contorno. Com os círculos identificados, que são as laranjas, nós precisamos passar do espaço dos pixels para o espaço de milímetros. E fazemos isso através do modelo de furo de alfinete de câmeras. Então, um raio passa primeiro por um plano imaginário que está posicionado a certa distância focal da câmera e, neste caso, forma as distâncias em pixels.
se nós obtivermos a distância focal, nós conseguimos passar para a distância em milímetros em vez de pixels. E é isso que nós fazemos nessas imagens abaixo. Utilizamos um objeto conhecido, neste caso um conjunto de quadrados azuis, em que cada lado tem 10 milímetros de comprimento, e retiramos fotos a distâncias diferentes desse objeto e contamos qual o número de pixels que forma o lado daquele objeto. A partir disso, nós conseguimos estimar a distância focal, e com a distância focal, passamos o raio e a distância do centro, e a distância da linha de ação do efetuador das laranjas que foram identificadas para unidades em milímetros. E assim conseguimos identificar se aquelas laranjas são grandes ou pequenas demais para serem colhidas, ou estão muito distantes da linha de ação. E esse é o critério de decisão que nós usamos para colher as laranjas que foram identificadas. A partir disso, nós temos o controle do efetuador, que é realizado todo em malha aberta, porque nós estamos trabalhando com um sistema de pouca precisão. Esta é a máquina de estados que é utilizada para comandar o nosso sistema. O fluxo mais importante, que é o fluxo de colheita, passa pelos estados numerados de S1 a S6, que são os estágios de detecção da laranja, avanço do efetuador, fechamento da garra, verificação da captura correta da laranja e o retorno e soltura da laranja. Existem dois fluxos alternativos que vão resultar em o efetuador retornar sem capturar uma laranja, que estão presentes em S4 e S2. Em S2, se o efetuador avançar completamente e atingir seus fins de curso sem identificar uma laranja com ultrassom, significa que nós temos uma detecção de falso positivo na câmera e então precisamos realizar o retorno sem a laranja. Se no estado S4, que é o que verifica se a laranja foi pega corretamente pela garra, nós não tivemos movimentação no encoder, significa que não houve a captura correta da laranja e novamente nós precisamos voltar sem a laranja, passando pelo estado S7. A partir disso, nós fizemos vários testes práticos de colheita e conseguimos medir o tempo médio das etapas do processo, por meio de câmeras. Esse gráfico mostra qual o tempo médio das etapas após a detecção da laranja, ou seja, apenas o comportamento do sistema mecânico e de sensoramento. O mais importante aqui é que o tempo total de colheita está em torno de 2,1 segundos, o que é maior do que nós gostaríamos, porém não há nenhuma etapa que se mostra tomando tempo demasiado. Já este gráfico se refere ao tempo médio de identificação de uma laranja. Então, o tempo médio total do processamento do algoritmo de visão para a identificação de uma laranja está em torno de 1,6 segundos, o que é alto demais para os nossos propósitos. Neste caso, temos uma etapa notável, que é a análise de componentes ligados e filtragem por tamanho, que está tomando 1,2 segundos em média. Portanto, nós tentamos fazer os testes sem esta parte do algoritmo, que ainda funciona, porém com mais ruído e chance maior de falsos positivos na detecção de círculos, e obtivemos um novo valor para o tempo médio de identificação, que foi de 788 milissegundos, o que está muito mais próximo ao que desejamos. A partir daí, nós notamos que a identificação de círculos é a etapa que mais toma tempo, o que é esperado, pois é a etapa que de fato ocorre mais processamento. E esta etapa tomou mais tempo do que quando utilizávamos a filtragem de tamanho, o que também é esperado porque sem a filtragem de tamanho nós temos mais ruído, ou seja, mais componentes e mais pixels de perímetro, que também precisam ser processados pela identificação de círculos.
Aqui nós temos um outro vídeo do protótipo funcionando. Desta vez o Daniel coloca uma maçã em frente à câmera para testar a colheita e vemos que ela é realizada com sucesso, mesmo com as ressalvas de tempo de execução. Novamente, a atuação é bem rápida, então eu vou passar o vídeo de novo. Os próximos passos para esse sistema são um aprimoramento do controle e visão, porque eles estão tomando tempo demais e não atendem os requisitos. Além disso, nós temos que explorar outros conceitos de solução para possivelmente obter uma solução que atenda ainda melhor aos requisitos e seja mais otimizada para o tempo de execução adequado. Também precisamos realizar um estudo de pressão mínima e ótima para a operação, porque foi notado que, especialmente no caso da garra, variações de pressão podem causar danos às laranjas, especialmente na casca, que começou a oxidar mais cedo do que as laranjas que não foram colhidas. Isso é ruim para, por exemplo, laranjas de mesa. Então, para evitar danos nas laranjas, é preciso descobrir qual a pressão certa para isso. Também precisamos realizar testes com o uso de roletes emborrachados, em vez dos rígidos e com bola de silicone que utilizamos, tanto para que ocorra um processo de manufatura melhor, quanto para também verificar se vai diminuir esse efeito de dano na casca das laranjas. Por fim, precisamos realizar os testes da solução em uma fazenda real e o projeto e produção de uma solução comercial e economicamente viável. Isso, é o fim da apresentação. Eu agradeço a todos que estão assistindo esse vídeo e também agradeço ao nosso orientador, Oswaldo Rurical, por ter disponibilizado o uso do laboratório para realizar esse projeto, mesmo no tempo atual, e também a coordenação de TCC por ter orientado a gente durante o processo. E é isso. Se tiverem mais alguma dúvida, podem mandar por e-mail. Obrigado.